Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Atual Podcast. Esse é o nosso canal do YouTube da Revista Atual, que esse ano completamos 15 anos da Revista Atual. A revista que ela é impressa e nós estamos aqui com o nosso estúdio de podcast da revista, onde nós estamos dando sequência em muitos clientes, empresários que participaram com a gente nas edições anteriores. Nós estamos convidando para vir até o estúdio para que nós possamos fazer uma reportagem, uma matéria diferente. Esse é o nosso podcast da Revista Atual e hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio uma mulher empresária, ela que esteve com a gente também em um dos nossos eventos da Revista Atual, recebendo o prêmio de mulher empreendedora, mulher empresária, e eu convidei ela para a gente bater um papo, falar um pouquinho sobre saúde, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, e ela que é uma jovem empresária, estou falando da Camila Tobaldini. Camila, obrigado por aceitar o nosso convite, em poder fazer esse podcast. Ela falou que ela nunca fez um podcast, é o primeiro podcast dela, mas eu acompanho ela nas redes sociais, ela tem uma desenvoltura muito boa, a gente estava aqui batendo um papo antes de entrar ao ar, e eu tenho certeza que vai ser mais um episódio bacana para você aí, conhecer um pouquinho sobre essa área que a Camila atua já há alguns anos e ela vai contar um pouquinho pra gente da sua história. Muito obrigado, viu, Camila? Obrigada a vocês. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez, estar aqui presente pela Revista Atual. E é uma honra poder estar novamente aqui com vocês. A Camila que teve a sua matéria na revista de 2019, Camila? Um ano antes da pandemia. Um ano antes da pandemia, que foi um dos nossos eventos lá onde foi esse evento? 2019? Maison. No Maison, verdade. Lá no Maison nós tivemos o nosso prêmio Crescimento Empresarial e entregamos o prêmio de Mulher Empresária também em 2019, que por sinal em 2023 nós vamos fazer novamente o prêmio presencial, né? Nós tivemos esses 2 anos por conta da pandemia, né? Evitamos aí todo respeitando, né, o distanciamento, e para que tivesse tudo tranquilo, a gente pudesse voltar agora em 2023 e já está o nosso convite feito para a Camila aqui. Camila, você que tem um estúdio de Pilates, né, ela que é uma profissional dessa área, lida com a saúde das pessoas, né? Você poder atender o paciente, aquele que está buscando, de repente... O Pilates também, ele entra como exercício físico, do tipo assim, academia, ele faz parte desse grupo dessa área também ou não? Sim, o Pilates para mim e para quem pratica, ele é muito mais do que uma atividade física. Sim. Não só reabilitação, é um estilo de vida. E a gente traz isso realmente para o nosso dia a dia, que quanto mais a gente pratica, mais a gente evolui e mais a gente evolui também na nossa vida. Sim, não sim. Somente física, mas também emocional, corpo e mente, espírito. Eu tenho vontade de fazer Pilates, eu nunca fiz. A gente que pratica futebol, a gente joga... não tem uma prática regular, joga uma vez por semana, aquele famoso rachão, aquela pelada... Você sabe que eu tô com 40 anos e já faz mais ou menos 1 ano, né, Giovanni? Que eu tenho problema de nervo ciático, cara. E você sabe que quando eu procuro um médico, tem um neurocirurgião que me atende, ele fala assim, mas você é muito novo para ter essa idade. Mas o que ele diz é que hoje essa meninada nova está tendo muito problema relacionado à coluna, à dor. Lá dentro do estúdio você tem recebido também pacientes mais jovens, porque até antigamente a gente falava que era coisa para velho, né? Sim. E esses números têm
tem chegado para você lá também mais jovens que têm procurado Pilates? Sim, a gente atende muita gente jovem. Principalmente quem está mais sedentário por conta de pandemia. Ou seja, trabalha de casa e Sentado o dia todo? Sentado o dia todo, não tem movimentação. Então, eu digo que o nosso público lá, 90% é reabilitação. Ah, legal. É em cima de patologias. E, assim, o que mais nos chega são questões de coluna mesmo. Nervo ciático, hérnias, né? E difere das idades também. Tem gente mais nova, tem gente mais velho ali, mas o público tem bastante gente novo, sim. Ô Camila, para conhecer um pouquinho da sua história, a gente já conhece através da revista, mas eu queria que você falasse aqui no nosso podcast como que você começou, como que você escolheu essa área, qual é a sua formação, né? Você tem um estúdio hoje com mais de, pelo menos nas redes sociais, a gente acompanha lá, você tem um grupo de seguidores, quase 5 mil seguidores. Eu vejo que é uma rede social muito ativa, né? Você fala muito com o público. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua estrutura, da sua formação pra gente. Então, quando eu decidi, na verdade, querer fazer faculdade, eu falava que eu queria fazer uma faculdade que fizesse sentido para minha vida. Ou seja, um trabalho que fizesse diferença para mim. Então, lá no início, quando eu terminei ali meu colegial, aí eu optei por aguardar, esperar eu decidir esse momento que eu queria para eu poder fazer. E até então, daí eu escolhi a fisioterapia. E quando eu entrei para a fisioterapia, a minha área que eu queria atuar era totalmente parte de dermato. Ah, mais a estética. Ou seja, a parte estética. Porém, a gente vai abrindo um leque para a gente dentro da faculdade, né? E assim, quando eu comecei a ter as áreas específicas ali de dermato, começou a vir, eu senti ali a necessidade, falei, eu preciso estudar, preciso saber o que eu faço e para isso eu preciso fazer uma coisa que eu goste, né? E eu comecei a estudar, muitas vezes, derme, epiderme, pele, e isso não começou a fazer sentido para mim, né? E então, eu falei, eu vou ter que me encontrar ainda, né? E depois, numa aula de biomecânica mesmo, que a gente tem, isso fez muito sentido para mim. E numa primeira aula de neuro que eu tive, eu falei, eu acho que eu me encontrei. E foi ali o gancho. Então, por exemplo, na área do Pilates, eu fiz um curso muito básico no início, bem de leve. E foi, assim, um momento onde eu vi que entrava-se a biomecânica e que eu poderia trabalhar ali numa área mais específica da reabilitação. Fora a neurologia, que daí eu também me encantei. A área da neurologia, né? Isso. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já tinha meu curso de Pilates. E no último ano, a gente precisa estar adentrando aos estágios, né? E nesse estágio, eu já comecei a atuar também ali na parte de neurologia, não somente na faculdade, mas estágios voluntários para fora, né? E também já comecei a dar as minhas aulas de Pilates. Então, que além de você atender o paciente, você atende o profissional que está buscando formação na área também. Isso. Então, para isso, eu comecei a dar aulas de Pilates no início. Primeiro, eu não tinha equipamentos, eu tinha apenas uma salinha que a minha mãe dividia comigo. E minha mãe era uma costureira, ateliê de costura, e ela dividia a sala comigo. E daí surgiu a possibilidade da compra dos primeiros equipamentos. Então, antes era só o tatame e bola que eu dava, né? Que você fica limitado com relação a... Isso. E aí surgiu a possibilidade da compra dos primeiros equipamentos. Então, diante disso, eu troquei com a sala da minha mãe. Porque eu precisava de espaço. E precisa de espaço para o Pilates, né? Exatamente. Os equipamentos são grandes. Os equipamentos eram grandes. Aí foi quando eu troquei com a minha mãe. E ela foi para a parte do fundo, que era onde eu ficava, e eu fiquei para frente. Foi ali que eu comecei a ganhar os primeiros clientes, a agenda cheia, fora a área de neuro também, que eu já comecei atuando também naqueles momentos.
Porém, eu lembro que nesse momento ali que eu comprei os primeiros equipamentos, enquanto eu atuava na neuro, o que acontecia? O equipamento estava lá o quê? Parado. Ou seja, o investimento que eu fiz estava parado. Eu falei, não. Isso não tá certo, né? Tô fazendo custo aqui para pagar eles, né? Então, falei, vou aderir a um outro professor aqui dentro para estar atuando nas aulas. E daí, nos momentos que eu não estava, tinha um outro professor atuando, né? E chegou o momento que eu fiquei totalmente saturada, onde eu comecei a atender a parte da neuro também e o Pilates das 7 da manhã até as 10 da noite. A neuro é as 3 áreas, nervo ciático, coluna e disco. Não, o que é a neuro quando você fala? A neuro, quando eu falo, é a parte de neurologia, ou seja, pacientes acometidos neurológica, parte neurológica. Ou seja, paralisia cerebral. Eu sempre tive um quê muito pela parte infantil, né? Então, as crianças portadoras de paralisia cerebral, síndrome de Down, ou algumas síndromes raras também que cheguei a atender e ainda atendo, né? Então, chegou nesse momento onde eu estava totalmente saturada. Que é uma área bem delicada também, né, Camila? Muito delicada. A gente tem que se aprofundar muito, né, nos estudos para você poder atuar ali. Então, chegou nesse momento e eu pensava, se eu vou querer isso para minha vida sempre. 7 da manhã, atendimento, chegava a atender, tinha dias às 6 da manhã. Nossa. Até às 10 da noite, né? Então, eu falei que não era isso que eu queria para mim. Que eu também queria ter minha qualidade de vida. Sim. Né? Você precisa, né? E nada mais, nada menos do que a gente se posicionar e querer mudar isso. Sim. Né? Então, foi ali que também, junto com a minha mãe também não queria mais trabalhar, ela queria se aposentar. E nisso, o salão que a gente ficava, o salão sempre foi do meu pai. Então, eu assumi o salão, o aluguel para ele, e daí, diante disso, eu fiquei com o salão total, para mim. E nisso, eu trouxe mais uma profissional para trabalhar comigo, toda a parte administrativa, que era a minha irmã, até hoje. Então, eu peguei, daí assumi, e nisso fiz a compra de novos equipamentos ali. Ou seja, bateu mais um pouco de gelinho ali no coração, porque estava tirando profissionais do ramo de atuação para poder atuar ali comigo. Num negócio que estava começando. Num negócio que estava começando, né? Uma responsabilidade. A responsabilidade que bate em cima ali de novo. E assim, a gente fez uma reforma lá em 15 dias de final de ano também. Foi mais ou menos essa época. E ali a gente trouxe mais um kit de equipamentos, associou mais profissionais. E ali a gestão começou a ficar também mais direcionada. Ou seja, tinha alguém para estar cuidando de toda essa parte administrativa também ali para mim, né? E nisso eu também fui buscar, querer trazer novos profissionais, ser professora ali, atuar também na área de lecionar, né? Então, foi ali que eu comecei a querer dar os cursos, trazer mais os profissionais ali junto, dentro do nosso ambiente de trabalho, com os cursos voltados para a formação. Hoje você está com um grupo de quantos profissionais lá que atende com você? Hoje a gente está, comigo são 6. É uma equipe grande. 6, isso só a parte de instrutores e professores, né? Mas tem mais aí a parte administrativa, tem o pessoal do marketing que faz, né? E todos os envolvidos ali. Uhum. Eu tenho uma dificuldade, assim, eu acho que não só eu, mas as pessoas têm uma dificuldade de entender o que faz o Pilates. O Pilates, até então, eu acho que deve ser um tratamento antigo, mas assim, que ficou mais conhecido, que a gente começou a ver o crescimento do Pilates, assim, pelo menos do meu entendimento, tem o quê? Uns 10 anos para cá que começou a aparecer. Até então, ninguém sabia o que era o Pilates. Na verdade, é muito novo, né?
Mas eu acho que a cultura dele, a forma de exercício, como é feito o Pilates, eu acredito, não sei, não tenho essa informação. Nem sei de onde começou, se é no Japão, que cultura que traz o Pilates, se é Índia, enfim. Mas que eu sei que começou o negócio a todo vapor tem uns 10 anos, mais ou menos, né? Sim, ele tem um tempo já a mais ali, né? Só que, assim, os exercícios de Pilates, quem criou foi o Joseph, nosso criador lá. Só que Joseph, para se basear, ele também trouxe os exercícios voltado para outras modalidades. Ou seja, dentro ali dos equipamentos que ele foi criando também, existem exercícios da ginástica, tem exercícios do yoga. É verdade, tem outras áreas que complementam ali, né? Claro que ele patenteou da forma dele, do jeito dele, né? Antes do Pilates ele era chamado contrologia. Antes de ser Pilates. Pilates se deu por conta do sobrenome dele, Joseph Pilates. Ah, legal. Mas antes de tudo, sempre foi a contrologia. Então, Joseph acreditava que era o controle do corpo. Então, dentro da prática ali, nossa, além de promover todo esse controle do corpo, se trabalha o corpo por inteiro. Ou seja, além do alongamento, a flexibilidade, a força. E então, hoje, ele é muito bem visto diante de todos esses fundamentos que a gente traz ali dentro das nossas aulas, tá? Dentro do Pilates, a gente sabe que existe várias áreas que você pode tratar, né? Possíveis tratamentos. São inúmeros. Eu queria que você falasse quais são, para que tipo de tratamento é indicado o Pilates, o que o Pilates trata, né? O tratamento efetivo do Pilates, né? Eu vejo que tem mulheres na gestação, faz Pilates, que diz que é muito bom, né? Igual a gente estava falando de problemas de coluna e tal, mas eu acredito que tem a prevenção também. Me fala um pouquinho sobre os tratamentos, para que é indicado o Pilates, Camila? Então, na verdade, ele é para todos, a gente diz, né? Que além de ser a reabilitação, ele é focado também em qualidade de vida, em saúde, bem-estar. Então, assim, então, quando eu falo que o cliente nos procura, ele nos procura também pelo melhor momento do dia dele. Então, não adianta a gente querer ser também só saber mexer equipamento. A gente tem que ser um profissional ali qualificado para saber tratar todas essas patologias que a gente trata e também a gente atuar como prevenção dentro ali da prática. Ou seja, a gente retirou um aluno, um cliente da sua fase crítica, da sua crise, por exemplo, lá de coluna. E a gente precisa prevenir, né, para que isso não volte. Então, o Pilates vai gerar tudo isso que ele precisa para que ele tenha essa qualidade de vida e não entre em crises novamente. Então, dentro ali do nosso cronograma, por exemplo, a gente sempre traz as indicações. Vamos fazer 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, né? E além a gente fala das crises, existe também não só a parte de hérnia, né? Mas de coluna, de ciático, mas existe também as artroses, condromalácias. Muscular, né? Muscular. Muita gente vem também pra gente um pós-operatório de entorse de tornozelo, por exemplo. Legal. Ou então uma cirurgia em ombro. Hoje também se vê muito cervicalgias, que é parte de coluna mais acima, né? Lombalgia, então, bursite de quadril. Então, envolve muitas patologias que hoje é possível se tratar. E é possível se tratar por quê? Por conta de todos esses benefícios que a gente tem. Controle do corpo, o fortalecimento do corpo, a mobilidade que gera ali no corpo. Qual a diferença, por exemplo, de uma pessoa que só pratica musculação e a pessoa que pratica a musculação e o Pilates? Ele tem a consciência corporal. Quando a gente está dentro da academia, o que a gente faz? O equipamento estabiliza o nosso corpo. O Pilates, ele vai te trazer a consciência do seu corpo. Ou seja, como você se reconhece perante ao espaço. Então, para nós profissionais, quando o aluno vem, a gente já tem essa percepção
se ele tem consciência corporal ou se não tem. Se, por exemplo, uma criança, um adolescente, que às vezes a gente encontra também, muito comum a gente receber fases de estirão de crescimento ali da adolescência, então presença de escoliose, né? Então, dependendo do adolescente que a gente recebe, a gente sabe, ele não teve fase de psicomotricidade, ou seja, ele não pulou, não correu, então tem dificuldade nessa consciência corporal. Então, isso a gente identifica também. Tem uma idade que você pode fazer? A partir de que idade pode fazer a criança? Então, a criança, na verdade, ela tem, como a gente comentou, é o controle do corpo. E muito difícil uma criança, ela conseguir ficar quieta, vamos dizer, ali, né, numa posição para que a gente execute o exercício de forma correta. Então, a gente tem que trazer um lúdico junto, a gente tem que envolver muito a criança ali junto, dentro da aula. E hoje, quando a gente se aplica a contrologia dentro do corpo de uma criança, a gente pensa em trabalhar as bases, os exercícios mais raiz, para que isso ela consiga levar para a vida ali para frente dela, né? Então, hoje uma idade mais ou menos que eu indico normalmente para começar entre seus 9 e 10 anos. E a partir dali dos seus 13, 14 anos, ela tem o segundo estirão de crescimento dentro do desenvolvimento ali ósseo dela, né? E ali pode vir essas compensações dentro do corpo. Ou seja, se a família já tem também uma predisposição para altura, né? Então, nesse momento, é um momento de prevenção que a gente tem que atuar para que lá para frente não venha presenças de escoliose, alterações posturais, desvios de coluna, né? Então, isso atua também na prevenção. E como você comentou, as gestantes também, né? As gestantes a gente tem bastante lá no estúdio. E elas sempre, quando elas nos procuram também, não somente perante a gestação, ou seja, quero um parto normal. Não se garante a nenhuma gestante que ela vai ter um parto normal ela fazendo pilates. Existem caminhos que a gente traz ali para elas. Mas, como eu falei, o pilates é para todos. Então, existe muito trabalho de área pélvica ali da gestante, né? Onde facilita esse parto normal ali para ela, para o bebê. E também, dependendo dos trimestres ali gestacionais dela. Então, existe primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Por exemplo, no segundo, a barriga vai começando a crescer. O eixo de equilíbrio da pessoa se muda por conta do peso da barriga. E nisso, começa a acontecer as alterações posturais, né? Por conta de peso, vem sentindo mais a coluna. Então, nem sempre quando a gestante nos procura, é em busca do parto normal. Mas a maioria das vezes é para ter uma qualidade de vida dentro desse período gestacional dela. Mas que tem alguns exercícios indicados que a gente traz ali nesse momento de gestação. Já é comprovado que o exercício físico ele está associado à estética, a rejuvenescimento. Isso é fato, ou seja, além do tratamento voltado para a saúde, tem o ganho estético, né? Que o foco não é esse, né? Talvez, eu não sei como que você trata isso com a parte da estética, por exemplo, a pessoa, a partir do momento que ela começa a fazer pilates, ela tem uma tendência, por exemplo, a emagrecer. Existe algum tipo de tratamento que dentro do pilates ajuda nesse sentido? Por exemplo, a gente vê que tem um número de crianças hoje obesas muito maior do que anos atrás, principalmente hoje por causa da internet, rede social, a pessoa está muito mais acomodada. Dentro do Pilates, esse ganho da estética, que envolve um pouco essa outra área, ele também tem esses benefícios para o paciente? Sim, eu costumo falar que, por exemplo, perante ao emagrecimento, para a gente conseguir... As mulheres procuram o Pilates e questionam você por esse lado? E eu acho que a gente tem que ser realista e falar o que é real, né? Então, para a gente chegar num limiar onde a gente tem queima de gordura e assim gerar o emagrecimento, a gente tem que ter um ritmo, né? E hoje o Pilates, ele, como toda atividade física, ele tem seus ganhos, né? E o que os alunos relatam para a gente?
é que, diante da prática, a gente tem redução de medidas, mas que você não chega num limiar de treino, num ritmo, por exemplo, de 20, 25 minutos, que você consegue estar perdendo quilos, né? Ou seja, emagrecendo. Mas, assim, diante do fortalecimento que gera-se diante da isometria, que é a contração do músculo parado, isso causa definição muscular. E através da definição muscular, a gente consegue ver as reduções de medidas dentro do corpo da pessoa, onde gerou fortalecimento, onde ali se vê esteticamente, né? E muito mais do que trazer uma beleza ali pro corpo, é realmente você sentir essa beleza ali no corpo, né? É sentir você estar bem e sua musculatura também estar ali enrijecida. Tá? Mas eu, Camila, perante os meus estudos, eu não vejo que o Pilates ele tem uma queima de gordura. Mas como toda atividade física, ele tem os seus benefícios ali para o corpo. Eu tenho uma dúvida. Dói fazer Pilates ou não? Ah, dói. Porque, assim, essa dúvida era uma dúvida que eu já tinha um pouco de certeza. Dói. Porque a musculatura, você precisa, obviamente que o tratamento ele é graduativo, né? Você vai aplicando de acordo com a mobilidade do aluno. Mas eu lembro que eu fui num fisioterapeuta que eu me machuquei jogando futebol, e aí ele aplicou algumas técnicas de pilates que ajuda, tal. Cara, o negócio dói demais, cara. Na verdade, é muita musculatura profunda do corpo que a gente atua, que é o que difere muitas vezes lá da musculação, né? Então, através do quê? Do controle do corpo, você executar o movimento controlado, a gente consegue trazer muito esse fortalecimento ali do corpo. Então, você parar numa posição ali, executar de maneira controlada, devagar, isso se torna desafiador, né? Então, eu falo que por isso que o Pilates ele é muito conhecimento do corpo. Que às vezes tem alguns exercícios que você vai estar fazendo, você não consegue executar, e nem sempre é por conta, fraqueza de abdômen. A gente tem que avaliar seu corpo por inteiro. Por isso que eu falo que cada ser é único. Não existe a receita de bolo, né? Mas, assim, é você trazer um exercício específico para o corpo da pessoa de acordo com aquela limitação e a dificuldade dele. Então, é diferente, por exemplo, a gente atuar com uma bailarina. Se a gente vai colocar a bailarina para fazer os movimentos, ela vai fazer aquela fluidez, aquela beleza do movimento. Porém, a bailarina ela tem um déficit muito grande de força. Então, onde que a gente tem que desafiar a pessoa? Ali na força. Então, ali que precisa ser atuada, porque flexibilidade ela tem. E isso difere muito das pessoas. Por exemplo, o homem. O homem também ele tem mais facilidade na força. E tem dificuldade em mobilidade, flexibilidade da articulação. Então, aonde a gente entender que o corpo precisa ser atuado ali, né? Então, por isso que a gente fala, o Pilates dói. Eu falei, na verdade, é o desafio ali do corpo da pessoa. E outra coisa que a gente insiste muito também, principalmente quando a gente está com um idoso, eu trabalho com um idoso, onde a gente atua na prevenção, de acordo com a limitação dele, é a gente explicar para ele o que é uma dor boa, o que é uma dor ruim, né? Então, quando a gente está fazendo uma prática pela primeira vez, talvez ele sinta nesse momento, né? Então, ele não sabe diferenciar o que é uma dor de coluna, o que é uma dor de músculo que trabalhou, né? Então, a gente também tem que trazer essas falas, explicando ali para quem está praticando, né? Que com o tempo, o corpo dele vai se acostumando com o exercício. Tem como, por exemplo, ir fazer avaliação do Pilates, falar, eu quero fazer Pilates porque eu jogo futebol e quero trabalhar o Pilates em determinada região do corpo. Existe essa possibilidade? Sim, hoje está muito em alta o beach tênis, não está? Sim, beach tênis. Então, o beach tênis, o que a gente associa muito? Rotações do tronco, né? Então, quanto mais a gente intensificar o trabalho ali de rotação do tronco, essas linhas aspirais que a gente chama do nosso corpo, mais a gente consegue estar trazendo um benefício para ele dentro dos jogos, né? E uma das coisas que eu já ouvi falar e que eu discordo muito e eu ensino muitos alunos dentro de curso, não queira tirar o seu aluno de uma atividade que te gera prazer.
Porque é através dela que é a motivação daquela pessoa. Então, você trazer o Pilates e dar capacidade dele fazer o que gera prazer para ele, é ali que a gente vai conquistar esse aluno, é ali que a gente vai gerar valor para a vida dele. Tá? Lá você tem um público diferenciado, você falou, né? Desde criança, adolescente, enfim, né? Idoso. Hoje, quem são as pessoas que mais têm procurado o tratamento? Normalmente, eu acredito que sejam os mais velhos, né? A pessoa, quando sente a dor, é que ela procura o tratamento. Mas a gente estava falando antes aqui, eu tenho conversado eu tenho um cliente que é neurocirurgião e trata a coluna, hernia, nervo ciático, e ele estava falando que hoje muitos jovens têm procurado o médico por conta de dor, nervo ciático. Isso tem refletido também dentro do Pilates? Sim. A gente tem um público diferenciado dos períodos. Ou, por exemplo, de manhã, quem que é o nosso público que vem no período da manhã? São os mais idosos, né? Então, eles querem fazer toda a prática dele, o dia dele de manhã, para de tarde ele ficar tranquilo. Mas a gente tem um público também mais avançado, né? Onde a gente atua em cima de um Pilates mais rígido, né? Uma pegada mais firme ali com eles. Então, isso que vai diferir os tipos de alunos dentro da aula, a gente trazer uma turma homogênea, onde a gente consiga estar aplicando em cima do perfil daquela pessoa que está nos procurando, em cima dos exercícios que aquela pessoa também busca. Então, não adianta a gente colocar uma pessoa, um tipo avançada, junto com um idoso, né? Então, legal isso. Porque talvez ali a gente não vai conseguir dar uma aula adequada, Sim. de acordo com aquele tipo de perfil. Legal, tá? Interessante. Camila, eu posso substituir a academia pelo Pilates? Ele é substituído, assim, porque tem gente que não consegue fazer academia, do tipo, começa e para. Eu tô falando da minha esposa, viu, Giovanni? Acho que ela já passou de umas 6, 7 academias, acho que essa é a 8ª. Ela já foi pro judô, já fez luta, e a gente sabe que a mulher hoje cada vez mais está procurando essa parte estética, emocional também, que ajuda bastante, né? Qualidade de vida, saúde, bem-estar. Hoje, um aluno que te procura, que faz uma academia e ele quer manter, né? Ele pode substituir ou não? Qual é o conselho que você dá para esse tipo de pessoa? Na verdade, eu sempre falo que a gente tem que fazer atividade que nos gera prazer, o que a gente goste, né? Então, se, por exemplo, ele gosta da musculação e ele quer fazer o Pilates também, maravilha, os ganhos deles vai ser sensacional. O Pilates vai gerar muita mobilidade, muito controle do corpo. E a musculação, ela vai enrijecer aquela musculatura, ou seja, gerar uma hipertrofia, né? Que muitas vezes o Pilates, ele vai atuar de outra forma, ele vai gerar definição muscular e não essa hipertrofia. Então, se ele conseguir associar um ou outro, ok. Agora, se ele fala assim, não gosto de academia, não me faz bem a musculação, dificilmente a gente encontra uma pessoa que fale assim, eu gosto... Quero fazer os dois. Quem é do Pilates, é do Pilates. Quem é da musculação, é da musculação. Tem o quê? Os pilateiros? Será que é isso que eles falam? É pilateiro mesmo. Os pilateiros? Agora, por exemplo, eu sou da musculação também, eu adoro. E eu acho que a junção do Pilates e a musculação junto, pro corpo, é muito diferenciado. Tem alguém que não pode fazer Pilates? Imagine que tem um diabético assistindo, uma pessoa que tem problema cardíaco. Como que é feito isso? Porque você faz uma avaliação, obviamente, dependendo desse paciente, as indicações do que ele pode ou do que ele não pode fazer. Como que é feito isso, Camila? Quando o aluno chega pra gente, eu digo que a gente tem que oferecer a ele aquilo que a gente, o que traz dentro do nosso trabalho, né? Então, por exemplo, se ele está nessa fase de reabilitação, eu já faço uma avaliação individual dele, né? E se, por exemplo, ele tá querendo buscar, a gente avaliou, tipo, o perfil, a gente gosta de estar trazendo ele em grupo. Porque eu falo que o Pilates, ele não é só você se reabilitar ali. O que muitas vezes o Pilates em grupo gera? É o entretenimento, né? É o melhor momento ali do dia dele. Então, a nossa avaliação em cima ali do aluno é perante o nosso serviço que a gente coloca, perante o que a gente preza lá dentro de aula. Não adianta eu querer avaliar ele
individualmente se ele for fazer uma aula em grupo. Concorda? Sim. Né? Então, por exemplo, eu gosto de avaliar ele no movimento, porque é no movimento que ele está tendo dificuldade. Não adianta eu querer fazer apenas uma avaliação postural e se é no movimento que ele está tendo a dificuldade, se ele está sentindo a dor, muitas vezes ali dentro da aula. Tá? Então, a gente sempre traz essa avaliação clínica nossa, ou seja, quando ele vem, ele vai procurar lá, a gente vai responder para ele, olha, a gente enxerga que você tem uma falta de mobilidade numa região da sua coluna, e a gente vai estar atuando em cima disso com devidos exercícios específicos nisso. Mas antes, quando o aluno chega para a gente, ele também tem um objetivo. Eu quero melhorar isso, eu quero diminuir minhas dores, eu quero ter mais qualidade de vida, quero poder fazer uma atividade que eu não gosto. Então, tem o objetivo dele, que a gente associa com o nosso objetivo através da nossa avaliação. Então, tem os exercícios que a gente avalia especificamente ali dentro da prática, que é o nosso MET, tá? Que é o MET Pilates. E ali a gente já identifica muita coisa dentro do corpo do aluno. Ou seja, eu consigo fazer Pilates de acordo com aquilo que me convém, ou seja, dentro de um modelo de exercício que eu tenho mais habilidade, que eu consiga fazer, você consegue adaptar esse tratamento para esse tipo de paciente. Sim. Uma das coisas, por exemplo, lá dentro do estúdio, tem gente que gosta muito dos exercícios aéreos, né? Então, os exercícios que é feito em cima, no exercício... Esses são os mais difíceis, não? Não são. Verdade? Te garanto. Não. Eu vejo uma Pilates avançado é muito além do que se pendurar. Tem o tal do polidense que não tem nada a ver, né? Mas exige uma força gigantesca para o braço, perna e tal. E às vezes eu vejo algumas posições que o Pilates propõe, cara, eu falo, tem que ser... A pessoa que é sedentária, que ela nunca fez nada, ela não tem noção. Mas a gente que pratica esporte, joga futebol, a gente que já faz um pouco de exercício, a gente sabe o que pega. Sim. E o Pilates, ele tem essa pegada de ser algo bem... E, por exemplo, quando a pessoa muitas vezes vem com esse objetivo, eu quero fazer um exercício aéreo e tal, inclusive a gente gosta de trazer até para o plano individual. Legal. Porque é risco que você gera também na pessoa, tá colocando ela ali, e dentro das nossas aulas, se a gente tem uma turma avançada, aí ok, que a gente tem confiança que aquele aluno consegue estar executando exercícios mais desafiadores ali no Cadillac. Mas se ele quiser um trabalho, sentir mesmo o trabalho no corpo, não é só o exercício aéreo que faz trazer esse exercício mais avançado. Tá? Então, é muito desafio entender aquele corpo que está à nossa frente. O Pilates tem um pouco do judô, tipo faixa branca, faixa azul, faixa amarela, faixa preta. Tem isso lá ou não? Do tipo, não faixa, mas estou dizendo assim, as pessoas que vai evoluindo. Na verdade, a gente traz ali dentro das nossas turmas homogêneas, né? Ou seja, se a gente já sabe que aquele aluno tem uma idade mais avançada, 70 anos, vamos dizer, a gente já traz um Pilates mais com o público daquele tipo. Mas existe também um público onde a gente consegue trazer umas aulas ininterruptas, que são aulas interligadas a um exercício ao outro, por exemplo. E existem aulas também que ela é mais básica, e a gente chama de base, que são aulas mais... Por exemplo, se ela quiser fazer uma aula mais avançada, ela teria que se passar por 5 aulas de base, para ter esse avanço, tá? Mas hoje, quando o Joseph trouxe seus primeiros exercícios, ele não fez uma divisão de básico, intermediário e avançado. Porém, Joseph teve seus alunos. E esses alunos se tornam elders, que a gente se chama. E teve alguns elders que se dividiu em básico, intermediário e avançado. Então, dependendo da escola que você faz os cursos, ela traz um devido exercício como básico, e intermediário e avançado, entendeu? Então, tem essa diferenciação também. Camila, eu vejo que o Pilates, ele tem uma indicação para todos, né? Dentro do que você está falando, não tem, a partir dos 10 anos, como você falou, qualquer pessoa pode fazer Pilates. Existe algum estudo de pessoas que praticou Pilates, por exemplo?
o Instituto do Coração fala que a pessoa que toma uma taça de vinho no almoço e na janta tende coração durar mais, aquelas coisas que a gente vê parte científica. No Pilates, existe alguma coisa assim relacionado a isso, a você ter um final de vida melhor, viver mais? É lógico que exercício físico, obviamente, está relacionado a isso, né? Mas no Pilates tem alguma coisa assim ou não? Tem as bases científicas que a gente fala, né? Então, por exemplo, um cardíaco que vem estar fazendo atividade com a gente, por que o Pilates ele é indicado? Porque ele não tem aceleração, né? Então, ele se mantém um ritmo tranquilamente. Então, ele consegue realizar uma atividade física sem prejudicar a parte cardíaca ali dele. E outra forma também de se explicar é perante as reabilitações. Então, hoje tem escolas que trazem muitas vezes isso, de você iniciar sua formação, iniciar seu curso de Pilates e no final dele você trazer esse estudo em cima do aluno que você fez, ou seja, a base científica, um relato de caso, né? Mas eu falo, o Joseph acreditava que você iria viver muito mais se você praticasse o Pilates ali sua vida inteira. Uns 100 anos, eu acho que eu vou começar a fazer Pilates. Né? Se chegar até nos 100, tá bom. Vamos falar desse público que... gente, a gente tá fazendo um podcast que eu tenho uma pauta, mas por enquanto eu nem entrei na pauta, a gente tá batendo um papo aqui e eu acho que tá tranquilo, né, Camila? Sim. Estamos levando aqui. Fluindo. Tá fluindo. As minhas curiosidades, eu tô fazendo uma consulta, né, Giovanni? Porque depois eu vou ver se eu consigo tratar o meu nervo ciático com ela também. Então, já estou aqui tirando as minhas dúvidas. Tem um público, a gente, quando faz podcast voltado para a saúde, a gente já fez, como eu falei para você, com nutricionista, a gente trouxe médico ginecologista, estética, neurocirurgião, neurologista. Tem um público que a gente vê que as pessoas cada vez mais estão buscando inserir esse público dentro de algumas áreas, que é as pessoas obesas, né? O obeso tem dificuldade para academia, porque na academia você vê aquelas meninas toda, né, musculosa, tal, e às vezes a pessoa se sente um pouco inferiorizada, enfim, questões sociais e tudo mais. O Pilates consegue receber esse paciente obeso? Você tem uma estrutura, porque assim, os equipamentos tem com relação a peso, né? Eu vejo que tem pessoas, por exemplo, academia não, mas tem alguns tipos de exercício que o obeso ele não consegue fazer, porque às vezes não foi preparado para esse tipo de pessoa. No Pilates tem algum problema com isso? O Pilates é para todos, é para o obeso, é para o magro, é para o alto, é para o baixo. A gente vai conseguir trazer o exercício específico ali para cada caso e não tem essa diferenciação. Então, a gente aborda bastante um público diferenciado também. Você tem pacientes obesos que você atende lá? Tem sim. E muitas vezes, o que acontece com o obeso? Ele tem dificuldade no quê? Na mobilidade, na função, né? Então, a gente traz o exercício focado também bem na parte da função dele. Ou seja, qual é a dificuldade dele do dia a dia, né? Não garanto que vai perder quilos. Isso a gente fala que a gente não consegue estar chegando no limiar lá, né? Acho que tudo depende ali também de uma alimentação e tudo mais. Mas que a gente vai ajudar ele no quê? Na função. Ou seja, ele tem uma dificuldade de subir escada. Então, é ali que a gente vai atuar em cima dele. Vamos fortalecer aquela região daquele corpo, vamos simular esse movimento, né, para que ele consiga ver a diferença no dia a dia dele. A mobilidade, que eu acho que ajuda bastante, né? Isso. A gente tem um equipamento que chama chair, né? E a chair, ela trabalha muito controle. É o controle do corpo, onde você vai se aprimorar muitas vezes o equilíbrio. E existem exercícios que simulam muito a parte da marcha ali. Onde a gente consegue estar levando musculaturas, por exemplo, de membro inferior, né? A gente chama na nossa língua de agonista, antagonista, e isso que faz com que ele tenha bastante esse controle do corpo. Por exemplo, quando você vai descer uma escada, você utiliza uma musculatura antagonista, uma musculatura de freio,
né? Se a pessoa tem uma dificuldade, ali é um ótimo equipamento para a gente associar isso, onde ela vai saber frear o movimento. Então, é isso que a gente traz dentro também da função ali da pessoa. Para as pessoas que trabalham em determinadas áreas, profissão, tem uma indicação maior, por exemplo, motorista, pessoas que ficam sentadas o dia todo trabalhando no computador, bancário. Tem algumas, que nem, por exemplo, eu vi um estudo que o profissional que mais tem afastamento pelo INSS são profissionais que trabalham na área da educação, que dão aulas, professores, tem um número muito alto de afastamento por questão de problemas psicológicos, depressão, enfim, envolve uma série de fatores que faz com que ele peça afastamento do trabalho. O Pilates tem uma indicação que é, por exemplo, cara, se você é motorista, dirige o dia todo, você tem que fazer Pilates. Você que fica sentado o dia todo. Existe alguma coisa assim? Não. Existe. Inclusive, dentro do nosso cronograma de horários lá, tem um horário do dia que é só professora. Que é só professora. Eu acredito. Só professora. Que é aquele horário, tipo 4h30 da tarde, que ela saiu da escola e ela vai para o Pilates. Né? Então, é uma busca muito constante ali dos professores. Muito por quê? Porque envolve também isso social, essa parte emocional da pessoa também, da depressão, onde a gente fala que o Pilates é corpo e mente. Então, você não vai conseguir executar um exercício adequadamente se você não parar para pensar. Então, é o momento que a pessoa para, que ela se estabiliza, que é o melhor momento do dia dela. Então, é onde ela relaxa, né? Tem esse momento lá no estúdio, a musiquinha, alguma coisa assim? Tem. Não? A gente não pode trazer uma musicona, você Sim. concorda? Porque senão o povo sai pulando de lá. É para dar aquele ambiente, para dar aquela relaxada. Isso. E, por exemplo, com pessoas que a gente sente já que elas são ansiosas, são aceleradas, tem um tipo de patologia que já é somatosensorial, que a gente fala, que vem do muito emocional dela e ataca o físico, a gente gosta de introduzir. Lá dentro do estúdio a gente tem a nossa periodização, que é cada semana a gente trabalha uma determinada área do corpo. Por exemplo, uma semana é força, numa semana é mobilidade e fáscia, numa semana é parte de equilíbrio, propriocepção, controle. Então, por exemplo, esses tipos de pessoas mais ansiosas, a gente gosta muito de introduzir o trabalho de fáscia, que é um trabalho onde trata mais movimentos mais leves, livres, aonde a gente tem as musiquinhas junto, mais suave, e a pessoa se beneficia demais ali com a prática. A gente tem um curso específico que atua em cima ali dentro das aulas. Que legal. Faz uns 4 meses, eu tive uma contratura muscular e fui num fisioterapeuta. E aí o cara faz os procedimentos, aí tem uma hora que você tá deitado lá, ele põe a musiquinha e tal, pra mexer com a dor. Cara, o negócio é bom demais, Giovanni. Você fica ali 5 minutinhos e tal, porque assim, a dor tem muito a ver com a parte psicológica também, né? Tem aquela dor psicológica que você fica com aquilo na cabeça e tal. Então, às vezes, quando a parte ele estava explicando lá, né? Quando ele trata a dor e às vezes já foi tratado e a pessoa às vezes está sentindo a dor, ele começa a trabalhar essa parte psicológica também, emocional junto, que está associado, que eu não fazia nem ideia que tinha isso. O que difere muitas vezes da gente lá dentro das aulas é que nos planos nossos individuais, personais, a gente tem a forma de trabalho de reabilitação e no final de aula a gente pode até trazer a terapia manual junto. Ou em grupo, a gente encerra-se normalmente as nossas aulas sempre em pé. Porque o Joseph acreditava nisso, que ele encerrando a aula dele em pé, era em pé que o aluno precisava estar para sair do estúdio dele. Então, demonstra-se que aquela pessoa fez uma prática ali onde se deixou com o corpo potente, o corpo forte, para sair andando fora do seu estúdio e encarar tudo que ele tem no dia a dia dele ali, dentro da vida dele, né? Você tem como base, influência, o Joseph, que é a pessoa que criou o Pilates, que você usa as técnicas dele. Isso, exatamente. Existem outros que criou outras técnicas? Não, a base, ele foi o
O criador? Ele foi o criador e deixou os elders. Ah, tá. E daí os elders também teve algumas modificações ali que eles fizeram, né? Hoje também existe muito diferenciação de Pilates. Hoje todo mundo pode criar um curso de Pilates. Então, o que difere muitas vezes de, talvez, algumas pessoas não trazer as raízes, as bases ali, né? Então, existe o Pilates clássico e existe o Pilates contemporâneo, né? E dentro do Pilates ali contemporâneo, por exemplo, se eu te perguntar, a bola de Pilates, Sim. Ela é contemporânea ou ela é clássica? Eu acho que ela é contemporânea. Ela é contemporânea, ou seja, a bola ela não é Pilates, a bola é suíça. Ah, eu imagino. Então, foram modificações do moderno que foram trazendo. Então, tem essa diferenciação. Nós gostamos de trazer as bases, as raízes, os exercícios originais. Não atuamos de forma clássica, tá? Mas a gente atua em cima desses exercícios que a gente sabe que tem fundamento. Então, é um contemporâneo, né? Mas com exercícios que fazem a diferença ali. Dentro do Pilates eu vejo que a maioria das pessoas que pratica é mulher. É só um ponto de vista meu ou não? Ou tem bastante homem? Como que divide o público lá? É uma porcentagem maior, sim. É mulher, né? Sim, mas garanto pra você que tem horários só de homens lá. Tem também? Tem também. Tem esse negócio que Pilates é pra mulher ou não? Ou esse preconceito existe ou não? Não, imagina, Pilates é pra todos. Pra todos. Eu tenho um amigo meu que fala que se ele ficar sem fazer Pilates, ele morre. Vicia o negócio? Vicia. Vicia. Uhum. Mas eu entendo também a parte dos homens desse preconceito, né? Acha que o Pilates muitas vezes é fácil e que... Imagina, tem muita gente que pratica muitas horas. Uhum. Não, acho que, viu, é pra mulher o negócio. A mulher é brava fazer Pilates, tem que tirar o chapéu. Mas meu excelentíssimo marido mesmo nunca fez uma aula comigo. Eu acredito. Eu acredito que se minha mulher também fizesse Pilates, talvez não teria ido ainda. Viu? Camila, quando você começou lá no início da profissão, qual foi a sua influência assim, para você entrar nessa área do Pilates? Assim, você teve alguém, uma pessoa que te influenciou para você entrar? Porque você foi fazer fisioterapia, né? Sim. E a área que você estava escolhendo trabalhar é bem diferente do Pilates, né? Exatamente. Que é totalmente diferente, né? Uhum. Você lidar com crianças ali, a parte neurológica, né? Uhum. Enfim, é uma área, nossa, totalmente uma para um lado, outra para o outro. Mas que ainda você atua nessa área também, né? Atuo. Na verdade, eu falo que eu não serei completa. Sem os seus pequenos. Sem os meus pequenos, sem eu atender eles. Então, eu acho que tudo a gente consegue adequar, sim. Hoje existe muito Pilates na neurologia também, né? Onde a gente atende ali individualmente. Mas eu acho assim, para mim é muito gratificante eu conseguir trazer uma marcha, um andar, uma troca de passos numa criança comprometida. Então, eu falo que por isso eu não serei completa. Agora, por exemplo, inspirações que tragam ali para mim, assim, dentro do Pilates, na verdade, eu acho que a minha família, meus pais, eles sempre foram autônomos. Você fazia Pilates antes de você começar ou não? Não. Porque normalmente acontece isso, né? A menina que é da estética, fazia estética e aí ela começou o negócio. Não. Eu nunca fui, assim, de atuar... Mas, assim, desde criança, eu sempre gostei de danças, de mover o corpo, né? O movimento. Então, sempre gostei muito dessa parte ali social que gera. E o Pilates foi me levando. Parece que ele foi uma ponte para tudo na minha vida. Então, parece que quanto mais eu pratico, mais aquilo se faz sentido na minha vida. Então, quanto mais a evolução eu vou vendo no meu corpo, mais eu vou evoluindo como pessoa, com todas as áreas aí da nossa vida, né? Então, eu falo que o Pilates, por exemplo, ele me ajudou muito perante a parte de neurologia, eu consegui me especializar. Eu lembro que quando eu dava as aulas lá, que eu não tinha nem equipamento, acho que eu tinha 2, 3 alunas que eu recebia R$350 naquele momento e completava para eu estar pagando a minha pós na Unicamp.
Então, eu falo que o Pilates, ele foi tomando conta da minha vida que eu não consegui parar, né? Então, não me vejo completa sem ter ele e também não me vejo completa sem atuar na neuro. A gente que trabalha na neuro, carregando paciente, a gente sabe o quanto que o Pilates é bem-vindo na nossa vida. Sim, é uma profissão que merece todo o seu respeito e atenção, porque a gente sabe que lidar com as pessoas, principalmente dentro dessa área onde o atendimento humanizado ele tem que vir em primeiro lugar, ou seja, você tem que amar aquilo que você faz, isso é surreal. E também depois quando você vê a evolução, não tem dinheiro que pague também, né? Não tem. Assim, o sorriso de uma criança que a gente consegue ajudar, o sorriso de um senhor que muitas vezes que fala pra gente, eu não conseguia sentar no chão para brincar com meu neto. E agora o Pilates me proporcionou isso, né? Então, esses feedbacks que faz a gente também evoluir mais e querer aprender mais e se especializar mais aí. Além do Pilates, com a neurologia infantil, você faz parte de uma equipe multidisciplinar, né? Dentro da neurologia, com esse tratamento. Envolve o neuro, às vezes a fono, né? Tem outras áreas que você está interligado, né? Para poder dar uma resposta de tratamento para esse paciente. Sim, né? na verdade, quando a gente trabalha com as crianças, a gente trabalha com uma equipe junto, né? Cada um no seu ramo de atuação, né? Sim. A fono ali na parte dela, a TO muitas vezes na parte dela e a físio ali junto também. Então, uma criança neurológica, quando chega pra gente, ela não é só físio, muitas vezes que ela precisa. Ela precisa da equipe junto, atuando em cima da família, né? E, por exemplo, o que eu falo? Camila, são atividades distintas, o Pilates com a neuroinfantil, né? Mas o quanto que a gente pode agregar o Pilates à família, a uma mãe também, né? Então, isso também faz a diferença, a gente poder trabalhar em cima da família e não somente em cima da atuação ali só com a criança, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto com a equipe e com a família. Eu faço muito conteúdo para cirurgiões bucomaxilo e faz cirurgias de deformidades da face, né? Então, a gente sabe o quanto a fisioterapeuta... A gente sabe que a fisioterapia tem, né, várias áreas, mas o quanto que a fisioterapia caminha de braços dados com médicos neurocirurgiões, com cirurgiões bucomaxilo. Todas as áreas da cirurgia, hoje não tem como mais você tratar um paciente cirúrgico sem a fisioterapia, né? Não tem como. É sempre interligado, um ao outro, sempre tem uma indicação que a gente tem que ter, a gente começa a ser tipo colegas de trabalho, né? Onde um indica-se o outro ali dentro da área. Não só perante a neurocirurgia, né? Os neurologistas, mas os ortopedistas e todos os outros profissionais que atuam ali junto. Os pacientes que você recebe que vêm acometido de alguma cirurgia ou de algum tratamento relacionado à dor, normalmente é neurocirurgião, ortopedia. Do Pilates, a maioria é ortopedia. Ortopedia. Isso. Nos pacientes neurológicos, a maioria vem encaminhado pelo pediatra, né? Pelas crianças, ou então também neurologista. A neurologista, ou também chega para nós com estimulação precoce, que é na maioria dos meus quadros. Estimulação precoce, ou seja, minha criança nasceu prematura, Sim. precisa de estímulo, e às vezes o pediatra também não consegue enxergar isso e encaminha para o fisioterapeuta para avaliação. E daí, dependendo do que a gente avalia, a gente encaminha-se para o neuro para tirar, muitas vezes, tirar a mãe de uma dúvida que ela tenha, entendeu? Você que nos acompanha aí pelo nosso canal da Revista Atual, né, Giovana? Direto do YouTube. Hoje estamos recebendo Camila Tobaldini, ela que é mulher empresária, tem seu estúdio de Pilates aqui na cidade de Piracicaba e atua em dois braços, duas funções ali, né? A neurologia infantil, que é onde ela se apaixonou e começou, né, quando ainda na faculdade, né? E aí viu a necessidade dessa área do Pilates também, que
que agradou, né, abraçou essa área e hoje está dentro desses dois campos que são totalmente diferentes, mas que parece que combina muito com você. Olhando assim, quando você fala dos seus pequenos, da criança, eu consigo enxergar isso. E quando vejo você falar do Pilates também, os seus olhos brilham. Se você não amar aquilo que você faz, é difícil a coisa dar certo, né, Camila? Ah, não, gente, tem que botar amor no que faz, né? Hoje Isso faz diferença. A gente fala muito em ganhar dinheiro, mas a gente sabe que o dinheiro ele vem depois, né? Quando você empenha trabalho, quando você empenha ali, obviamente, o profissional, ele vem, obviamente, com o trabalho e com o esforço que você impõe. Giovanni, quanto tempo de podcast estamos aí? Parece que faz uma hora a gente está conversando. Imagina, bate-papo aqui. Então você que segue nós pelo canal da Revista Atual, deixa o seu like aí, curta a nossa página também. No Instagram nós temos lá Atual Podcast, Facebook, temos da Revista Atual também. 15 anos a Revista Atual em Piracicaba. Piracicaba é região, né, Giovanni? Camila, de onde vem esse lado empreendedor? Nós estamos falando de mulher empresária, agora a gente vai ser um pouquinho dessa parte clínica, de tratamento, vamos entrar um pouquinho para a área do empreendedorismo. Você é jovem, quantos anos você tem? 34. 34. A gente percebe hoje que... Eu perguntei a sua idade porque eu imaginei que você não ia ter dificuldade de falar, porque você tem um rosto de menina nova mesmo. Hoje a gente percebe que com a evolução da internet, tecnologia, os acessos que a gente tem hoje, obviamente, é muito maior do que há 10, uma década, 2 décadas atrás. E cada vez mais isso já foi constatado que há 20 anos atrás, jovens novos, né, no mercado de trabalho, abrindo seu próprio negócio. Hoje, com o crescimento da internet, né, você poder trabalhar independente, o tal do marketing digital, tem tantas áreas que você consegue começar a partir de um computador e internet. Mas de onde você herdou, de quem vem esse lado empreendedor da Camila Tobaldini? Porque você montou um estúdio há 6 anos, você 7 anos, 8 anos, 7 né? 7 vai fazer agora em janeiro. 7 anos. E tem uma estrutura, assim, diria que na cidade aqui, uma das melhores. De quem que você herdou esse lado empreendedor, a mulher empresária? Olha, o empreendedor, não sei muito de onde veio. Meus pais sempre foram autônomos. Mas viemos sempre de uma família muito simples, né? Sem muitas formações ali, né? E assim, fui criada muito naquilo. Dinheiro é pecado, né? Você tem que ser uma pessoa humilde. E você, para ser humilde, muitas vezes você não precisa ganhar muito, né? Então, mas assim, eles sempre foram. Minha mãe tinha confecção, ateliê de costura dela. Meu pai também sempre foi vendedor, só que eles eram aqueles eu presa. Eu presa, sim. Eu presa, né? Então, eu falo que o empreendedorismo, eu acho que é muito mais além do que o eu presa, né? Então, você fala, eu sou empreendedor. Eu falei, ué, que tipo de empreendedor? Você bota meta? Você tem o seu ano de 2023, muitas vezes, cravado ali no que você quer? Você está conseguindo atingir tua capacidade que você realmente queria, o que você realmente almeja, né? Então, eu falo que a gente tem que... É muito equilíbrio, né, que a gente tem que ter. E eu falo que não é fácil. Dia a dia da gente lidar com todas as situações, gestões, né? Que um desafio do dia a dia. Eu ia perguntar isso, os seus desafios, os maiores desafios, porque assim... eu enxergo esse tipo de empresário, como você, empresária, que está em um outro patamar, porque você lida com o público, com pessoas. E você lida com pessoas que, na maioria delas, estão acometidas de alguma dor, algum problema, né, algum pós-operatório. Ou seja, você empreender nesse Brasil já não é fácil. Agora, quando você empreende num negócio onde você lida com uma pessoa que o atendimento tem que ser humanizado, não é aquele negócio do comércio que você não é vende, produto, né? Não é produto. Bom dia, obrigado, tchau, volte sempre. Não, você às vezes ali você deixa de ser fisioterapeuta para ser psicóloga, né? Você tá ali, às vezes você vai fazer uma avaliação para entender o problema do paciente, por que ele está ali, e de repente você descobre a família, né? Aquele tempo que você tem para fazer a avaliação, às vezes é de 40 minutos, 1 hora, acaba virando 2, 3 horas, o paciente se torna seu amigo, e aquele monte de coisa que a gente já sabe. O paciente chora, né? A gente sabe muito disso. A gente chora junto. Quais foram os seus maiores desafios aí do começo do seu negócio, falando em matéria de trabalho e falando em matéria de poder
atender esse público, porque quando você está na faculdade é uma coisa, né? Sim. A faculdade, ela tenta ao máximo te ensinar como que vai ser o mercado de trabalho, mas não é como você estar lá, né? É diferente. É diferente. Eu falo assim que no início lá da atuação, eu não imaginava que envolvia tanto emocional uma dor física, né? E o quanto que a gente tem que estar bem para poder atender e proporcionar esse bem à pessoa. Então, eu costumo falar que quando a pessoa nos procura para uma ajuda, devido a algum trauma, alguma coisa ali, a gente, se fisioterapeuta fosse bom, tratasse só o físico, estava ótimo, né? Mas a gente trata muito além disso. Então, a gente tem que estar bem para promover o bem ali à pessoa. Se eu chegar e trazer os meus problemas para a pessoa, aí ela vai estar pior ainda, né? Então, a gente tem que ser sempre motivação para aquela pessoa, né? Trazer caminhos de possibilidades, né? Mostrar que não, a vida não é só uma dor. Sim. Né? E que tem possibilidades dela melhorar, dela se arriscar, né? Então, dar motivação ali para a pessoa. Às vezes o pessoal do Pilates fala assim, você é a pessoa que mais acredita em mim. Eu acredito. E isso faz parte do nosso dia a dia. A gente é motivação a todo tempo, né? Se a gente tudo bem que ninguém é 100% todo dia, né, gente? Né? Isso é desumano, mas assim, a gente tem que estar bem, se cuidar, né? Para você promover esse bem. Como empresária, no que você é bom? Porque assim, a gente tem várias áreas dentro do empreendedorismo, a parte de gestão, a parte de você lidar com pessoas, com equipe. Onde você teve mais dificuldade, onde você tem, onde que você... Olha, aqui eu tenho um profissional para isso, eu sou mais a pessoa ali do dia a dia, em poder tratar dos pacientes. Qual que foi as dificuldades que você encontrou no começo da empresa e como que é estabelecido isso hoje? Como que está bem hoje o estúdio para que as coisas aconteçam tudo flua bem? Eu acho que uma gestão faz totalmente a diferença, né? E assim, ninguém acorda líder do dia para o outro. Então, eu acho que a gente tem que se espelhar em algumas outras pessoas. Nós, líderes, temos que ter outros líderes por cima da gente para que a gente consiga também evoluir, porque é aquela coisa, um líder não fica se desabafando com ninguém ali dentro da sua equipe. Ter uma mentoria, né? Ter uma mentoria, exatamente. Então, a pessoa que está trabalhando com você, ela quer ter você como espelho. Eu acho que isso a gente não motiva ninguém a ser melhor do que o outro. Muito pelo contrário, né? A gente tem que... Eu acho que vem muito lá dos meus pais também, de você ser humilde, de você fazer o bem sem olhar quem. Então, mais que a gente não prometer aquilo que a gente não pode, né? E ser motivação para aquele que te vê ali à frente. Então, eu acho que muito além ali de você assumir algo, é você se empenhar para isso, né? Então, quando eu falei da gente colocar meta, de a gente buscar isso, buscar aquilo, eu falo isso que é talvez a gente poder ter uma garra para a gente poder levar a equipe junto com você. Eu percebi aqui em algumas vezes, em algumas perguntas que eu fiz para você, que você tem uma política de não vender a todo custo. Você, apesar de você precisar vender, ser uma empresa que precisa faturar, você trabalha, obviamente, pensando sempre no bem-estar do paciente, independente de se você precisa vender ou não. Como, por exemplo, no que o Pilates pode fazer, no que o Pilates pode ajudar. Não, isso não vai funcionar. Isso funciona aqui. É muito, por você ser uma profissional, seria muito fácil na hora de vender ali, por exemplo, o paciente perguntar, mas vai me ajudar nisso? Vai, você vai ver como que vai melhorar. E eu percebi que você leva isso muito à risca, né? Não, a gente tem que trabalhar a realidade, né, gente? Não adianta a gente querer fazer de tudo e não fazer bem. Né? Então, eu acho que, como que fala a palavra? É de você saber o que você faz e bem o que você faz. Sim. Não adianta a gente querer ser só marketing, a gente tem que saber o que está fazendo ali, vender a gente precisa
diariamente, né, da venda. Não vou dizer que perante as vendas a gente não tem que ter as nossas falas, a gente tem que ter para a conquista ali do seu aluno, Mas, por exemplo, o que eu vejo dentro da nossa área, da parte da fisioterapia, do Pilates em si, ramo de saúde? Que nem a gente comentou, a gente não vende produto, a gente vende serviço. E para que eu mantenha meu serviço, eu tenho que ter o quê com o meu cliente? Um relacionamento. Então, nós somos uma empresa de relacionamento. Se eu não entregar aquilo no início para ele, eu vou manter esse meu relacionamento com ele, né? Então, hoje é muito mais fácil a gente vender pro primeiro, vender várias vezes, do que a gente sempre estar vendendo para o mesmo. Então, é nisso que eu prezo, da gente sempre estar prezando o bom trabalho para que aquele cliente seja sempre nosso cliente, tá? Eu vi que você usa as redes sociais, ela funciona, né? O seu estúdio funciona nas redes sociais. É um caminho, a internet, para você mostrar o trabalho e trazer novos clientes também? Sim. Eu lembro disso na época, quando eu comecei a atuar, nem Instagram tinha, acho que era Facebook, eu era a chata do Pilates. Porque era todos os dias eu postando um exercício, falando dele, do que ele melhorava, para que ele era. Então, isso foi se tornando um hábito. Eu falo assim, se eu não mostrar o meu serviço, como é que as pessoas vão saber, né? Então, hoje eu vejo que dentro ali da rede social é onde estão as pessoas. Então, é aonde a gente quer chegar com as pessoas, né? É onde você precisa estar mostrando. Hoje não faz mais sentido eu colocar um cartaz dentro de um condomínio, num elevador, mostrando lá. Porque as pessoas estão onde para estar vendo o seu serviço? Tudo em rede social. E eu falo assim, a rede social é também um caminho de visibilidade. Então, se, por exemplo, eu falar para você, sabe o Pilates da Camila? Eu falo, nossa, eu não conheço, deixa eu ver onde que é. Aonde você vai procurar? É lá no Instagram. Sim. Então, é essa visibilidade que se torna. E lá você tem que estar falando de acordo com a sua cultura também. Não adianta você colocar uma cultura dentro do ambiente e lá fora, e lá dentro da rede social estar outra. Então, por exemplo, lá no nosso estúdio eu tenho a missão muito de levar a felicidade para as pessoas. Se eu ficar colocando a todo momento uma postagem lá, você está triste? Você tem a palavra tristeza lá, você já tira toda a sua missão. Então, acho que é super importante a gente alinhar isso com a nossa cultura também. Estamos chegando aqui do meio para o final do nosso episódio do atual podcast. Eu tenho aqui algumas perguntas específicas que é da pauta. A gente caminhou aqui praticamente quase o tempo todo sem a pauta. Eu queria que você respondesse algumas perguntas que eu acredito que sejam dúvidas aí, né, das pessoas que têm uma associação com Pilates, com dor, algo desse tipo. Camila, dicas de como aliviar a tensão com o Pilates, que é uma coisa hoje... A tensão parece que está na vida de todo mundo, né? Quem viaja, ansiedade, trabalho. O Pilates, como ele pode auxiliar essa pessoa tensa no dia a dia? O Pilates ele vai trazer todo esse controle do seu corpo. Muitas vezes a gente já identifica isso dentro de aula, quando a pessoa é acelerada demais. Então, a gente já tem as artimanhas para estar cuidando de uma pessoa acelerada, né? De uma pessoa ansiosa. Então, esse alívio de tensão vai o quê? Gerar mais alívio dentro do seu corpo e dentro do seu dia a dia. Eu falo, às vezes as pessoas estão lá, né? Pressionando a mão lá contra o ombro, poxa, tá doendo, né? E esse trabalho que a gente tem, por exemplo, de fáscia, traz muito esse alívio dessas tensões ali do corpo dentro do dia a dia. Por isso que a gente também gosta de trazer uma musiquinha baixinha quando a gente tem essa semana de fáscia ali com o aluno, para que traga esse relaxamento. Inclusive, a gente pede, às vezes, até uma palavra do que representou aquela aula para a pessoa, para que ver se ela saiu relaxada. Começa até a bocejar dentro da aula. As respostas, com certeza, devem ser das melhores. Uhum. Essa deve ser a melhor aula, viu, Giovana? Olha... Eu acredito que deve ser muito boa. Como aprender a respirar certo durante um exercício? Esse é uma coisa que parece ser
fácil, mas não é, por exemplo. Não é não. O Giovanni é da música e a gente tem uma banda, na verdade, eu participo lá na igreja onde a gente frequenta, e a respiração para quem canta é uma coisa assim muito importante para você saber o momento certo. Sim. E no exercício também, se a pessoa ela não tiver uma respiração certa, ela obviamente ela vai estar trabalhando o exercício de uma forma desproporcional. Como que é isso, Camila? Então, a respiração, ela é um dos princípios do Pilates, né? Porém, imagine se eu trouxesse você hoje para a aula e falasse assim, você vai ter que fazer controlado, preparar seu movimento, você vai respirar assim, 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 você vai fazer assim, assim, assim. Você ia conseguir fazer isso de imediato? Falei, pô, eu não sou do Pilates, então. Sim. Porque eu não sei respirar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, o que hoje a gente se indica quando o aluno chega pra gente? A gente não vai deixar ele fazer apneia, ou seja, ele prender a respiração. A gente vai deixar ele respirar livremente. A partir do momento que ele soube controlar aquele movimento, executar de uma maneira mais eficiente, a gente vai trazer a respiração como dificuldade ali para ele também. Então, hoje tem muita gente que tem o quê? Respirações curtas. Por conta do quê? Do que a gente acabou de falar. Ansiedades, tá? Então, isso compromete muito ali o corpo da pessoa. Então, se a gente já identifica isso, a gente vai identificar que a pessoa é acelerada, talvez é indicado ela fazer mais uma aula voltada para a fáscia nesse momento, para depois a gente pedir uma respiração ali centrada, correta nela naquele momento. Então, tudo tem que acompanhar o seu ritmo como pessoa também. Não adianta a gente querer colocar o nosso ritmo em cima do indivíduo ali à frente. Perfeito. Tem uma pergunta aqui sobre dores nas costas. Como a gente tem esse colega nosso que a gente trabalha aqui, é médico, e a gente fala muito sobre coluna. Tem um dado científico que acho que de cada 10 pessoas, 8 pessoas um dia vai sentir dores nas costas por conta de exercício, trabalhar de forma incorreta, postura. O que o Pilates pode ajudar pessoas? Quais tipos de exercício dentro do Pilates pode auxiliar um indivíduo com dores nas costas? Por exemplo, as dores nas costas, ela vem de vários fatores, vários motivos, por exemplo. A gente comentou sobre a hérnia, né? Existem muitas pessoas que nos procuram, mas que também não têm hérnias. É apenas um desconforto da região, apenas uma rigidez ali da região da coluna. Então, existem vários fatores que a gente tem que avaliar. Vamos pensar lá na questão de uma hérnia. Então, a hérnia normalmente é um extravasamento do disco intervertebral. Então, a gente tem as duas regiões ali da coluna, que seriam as duas vértebras, partes ósseas, e entre elas o disco. Então, aquele disco extravasou, foi para fora. O que acontece com o Pilates? A gente tem, dentro das nossas aulas, nossos comandos verbais, ou seja, o nosso direcionamento para você no exercício. Dentro das aulas, a gente vai sempre estar solicitando para você, cresce a coluna. Ou seja, quando você cresce, o que acontece com aquela região? Ela tende-se a se afastar e ganhar pequenos espaços naquele devido segmento. Porque ela pressiona, né? Isso, ela está pressionando, muitas vezes por uma sobrecarga, né? Uma rigidez ali. Então, o Pilates ele vai proporcionar esse aumento de espaço e alívio de todo aquele sintoma ali da região do disco, que é onde está sendo pressionado. Mas também não é só ali, não existe essa verdade absoluta. Se ela tiver uma face aderida, também, a gente tem a região da face tóraco-lombar também. Então, se a gente conseguir também identificar ali na pessoa que seria, talvez dentro da sua atuação isso não está funcionando, vamos tentar associar a estimulação de fáscia para que isso vá se liberando. Entendeu? Então, existem várias vertentes ali do que seria dores na coluna, né? Não somente uma questão de hérnia. Mas esses comandos verbais faz com que a gente consiga dar esse crescimento e as pessoas têm vias de acesso também. Às vezes, pela minha fala, você não consegue entender. Mas, às vezes, pelo meu toque em você, a gente chama de hands-on. Eu mostrar para você, diante do toque, você conseguir entender e gerar esse crescimento. Essa pessoa com dores nas costas, você tem algum dado com relação, por exemplo,
a palavra seria... as pessoas conseguem atingir um resultado a partir do Pilates? É 100%? Não? Depende de cada caso, precisa ser avaliado? Ou ele contribui, independente do estágio que essa pessoa está, ele de alguma forma consegue contribuir para conseguir o resultado aí, de repente, do alívio da dor, algo desse tipo? 90% da população sempre relata a melhora. Como a gente falou, que envolve muito além do físico, também tem o emocional que contribui. Então, se a pessoa ali está bem, querendo ser ajudada e se ajuda, é 100% garantido que ela tem essa melhora. Então, envolve muito isso. Mas, assim, diante de pesquisas e do nosso trabalho que a gente vê lá no estúdio, a gente já arrancou muita gente de cirurgia. Eu acredito. E envolver uma pessoa dentro de um procedimento cirúrgico sem a garantia que fique 100%, né? Eu acho que existem vários pontos onde a gente pode pensar em trabalhar ali com o aluno antes de colocar em procedimento cirúrgico. O que o médico quer é evitar a cirurgia. Camila, eu nunca ouvi ninguém falar mal do Pilates. Da estética, cara, tem de monte. Paguei, fiz isso, não funcionou, não emagreci e tal, mas o Pilates eu nunca ouvi. Olha que eu tô na revista faz 15 anos, já fiz reportagem, matéria com diversos tipos de pessoas. Eu nunca ouvi ninguém falar que o Pilates não resolveu. A única coisa que eu já ouvi falar do Pilates, que obviamente isso depende para cada um, eu não sei se existe esse quebra de paradigma ou se essa forma que o Pilates é caro. Eu já ouvi, é uma coisa comum, as pessoas falam, o Pilates é caro. Tem gente que fala assim, mas o Pilates é caro. Quais tipos de pessoas pode fazer o Pilates? Porque esse negócio de que é caro, obviamente depende de cada pessoa, né? De repente o que é caro para mim não é caro para você e vice-versa. Mas tem essa fama de que o Pilates é caro? Tem, né? E depende também de qual visão que você está vendo o Pilates ser caro, né? Por exemplo, você pagar R$240, R$250 hoje no mês, que é a maioria que o pessoal cobra, depende da região, né? Se você dividir isso em aulas, quanto que dá? Sim. Não é um valor absurdo, né? Agora substitui R$240 que você paga no seu mês e você coloca R$240 na farmácia de remédio. É muito mais caro a farmácia, com certeza. Exatamente. E ali você vai estar ingerindo medicamentos, né? Então, a gente fala que o Pilates é caro, mas ninguém bota na ponta do lápis a conta da farmácia também. E por que o Pilates ele tem um valor elevado? Porque ali você tem um horário marcado, que é só você. É você e no máximo 3, 4 alunos que está dentro do ambiente. Você vai ter um profissional acompanhando você dentro dos seus movimentos. Então, hoje a busca muito é por conta disso também, por você ter um profissional do seu lado, te orientando diante dos exercícios que você está fazendo. E se a gente parar, ver por essa visão mesmo, a gente colocar e dividir o valor ali, quanto que se coloca, por exemplo, num mês de 8 dias. Essa média é o valor lá do seu estúdio? Sim, 250. Você tem outros planos, você falou que tem um plano individual, mas uma média de R$250. Isso, exatamente. Cara, você falando e mostrando toda a estrutura, falando do seu espaço, eu iria imaginar uns R$450 aí. Isso também difere muitas vezes, porque a gente fala, valor é diferente do preço, né? Sim. Valor é o que muitas vezes a gente você busca, entrega, a gente entrega. Sim, mas hoje se você pegar uma média aí, a partir de R$250, um camarada igual eu que faz 20 dias, que a hora que eu levantar daqui, eu não sei nem como que eu vou levantar com o meu nervo ciático, é barato demais. E a pergunta que eu ia falar para você, na verdade eu fiz essa pergunta porque a gente estava falando, você estava falando da coluna, tal, com relação à dor, e você comparado o custo, dependendo da situação que a pessoa esteja, ou mesmo que seja por prevenção e os benefícios que traz, você pensar que hoje uma pizza você não come por menos de R$80, R$100 uma pizza, e você imaginar que você tem aí uma prevenção de saúde aí, sei lá por quantos e quantos anos, o que você consegue evitar de problemas, né, fazendo algo desse tipo. Além das dores na coluna, como que é o caminho para o nervo ciático? Agora eu vou ficar muito atento, Giovana. É sério, ontem eu fui tomar uma injeção
Depois da viagem que eu fiz com o Giovanni para Bragança Paulista, a gente ficou o dia todo dirigindo. E aí travou, já faz. Aí eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal. Aí eu falei, eu vou para cirurgia, eu acho que eu vou tomar a RAC, vai me dar bastante medicamento, vai melhorar o nervo. Que nada, cara. Eu sarei, tirei os pontos e eu levanto, a perna trava. E minha mulher fala, vai internar, você parece um senhor de 90 anos. Mas quem já teve sabe o que eu tô falando. Começa no glúteo, a dor e vai descendo, você trabalha, você sabe. Isso que a gente tem que diferenciar, de onde vem a tua dor. Onde origina? Ela é de região de lombar, ela é abaixo do glúteo, se for muitas vezes abaixo do glúteo, não é talvez nervo ciático, é uma síndrome do piriforme, que é um músculo abaixo do glúteo, né? Então, falando-se um pouquinho do ciático ali. Ciático, a gente tem que entender como que é a dor do paciente. É uma dor irradiada, é uma dor pontual, né? Então, normalmente o ciático, ele se irradia e chega até regiões lá do pé, né? E o nervo ciático, quando ele chega lá embaixo, o que acontece? Ele se ramifica. Então, às vezes, as pessoas, eu sinto dor no meu ossinho lá do pé, a gente chama de maléolo, né? Então, por quê? Porque também tem essas ramificações dele. E, às vezes, o pessoal fala assim, fica dormente o meu pé. Então, aí a gente já entende que aquela hérniazinha que talvez esteja ali, esteja pinçando a medula, para que você consiga ir ali, a medula está levando esses sinais neurológicos para você, que seria, está formigando, que a gente chama de parestesia, né? Ou então, eu não sinto mais a região, porque realmente está anestesiado devido à compressão que está tendo ali na região. Então, as hérnias, ela também tem vários estágios dela, né? Pode ser só uma protusão discal, como ela pode estar lá extravasada. Né? Então tem que avaliar. 40 anos, Giovanni, desse jeito, imagina só. Camila, vamos entrar um pouquinho aqui. Eu queria falar, a gente preparou a pauta aqui. Estamos quanto tempo, Giovanni, de podcast aí? 1h30. Para você que não sabe, está nos acompanhando, nós estamos nesse podcast, hoje é dia 6, dia 5, né? Hoje é dia 5 de dezembro, dia de jogo do Brasil. Daqui 40 minutos a bola vai rolar o jogo mata-mata do Brasil. Nós estamos aqui gravando um podcast, gente. Tá tudo de bom aqui. Eu queria que você falasse, a gente falou sobre as crianças com relação ao Pilates. Quais problemas de coluna posso tratar no estúdio lá com você? Assim, porque, como você falou da coluna, a gente falou do nervo ciático, existem outras queixas, outros problemas de coluna além desses que nós falamos? Ou normalmente são esses problemas mesmo? Tem, a maioria dos casos vence como hérnia, né? Mas as hérnias, elas têm as suas vertentes. Existe também uma outra patologia que é anterolistese, retrolistese, que dá o escorregamento do corpo vertebral. Existe também as escolioses, que são os desvios posturais de coluna, que muitas vezes afeta lá a partir da adolescência da criança, que daí mexe também em parte estética ali da região. Ou então, por exemplo, uma cifose muito torácica ali, mas ali a gente não vem talvez com umas hérnias, ali em torácica é bem menor. Cervical a gente tem bastante também, e a cervical vence muito diante de pessoas ansiosas, pessoas que têm dificuldade na respiração. Gente, lá na parte da região da cervical, mais especificamente C5, a gente tem o nosso nervo frênico. Quando o nervo frênico está muito intenso, muito pressionado, ele começa a gerar dores ali. E daí as pessoas chegam pra gente e falam, tá doendo meu dedinho. Eu não tô sentindo meu dedinho da mão. Por conta de todo o nervo ulnar se originar também de lá da cervical. E daí a respiração tá tensa também porque por conta da compressão do nervo frênico. Então, é por isso que às vezes a gente dá aula lá e fala, opa, mas minha dor é na cervical, por que tá mexendo no meu braço? Tudo é interligado. Né? Então, o plexo braquial, por exemplo, ele se insere tudo na cervical. Então, uma coisa depende da outra. É igual a escoliose. Às vezes, gerou lá a escoliose, aparentemente na coluna, mas o desvio é no pé. Então, a gente tem que trabalhar o corpo por inteiro. Caracas, interessante.
Então, não adianta a gente querer tratar só a coluna se o pé vai manter ainda Sim. a rotação ou o que for. O Pilates corrige a diástase também? A diástase, a gente tem uma outra técnica que foge um pouquinho do Pilates, que seria o hipopressivo, que é onde a gente consegue avaliar ali a diástase da pessoa. Então, se a pessoa, vamos pensar numa gestação. A criança já nasceu, tem uns 3 meses, 4 meses, fiquei com a diástase. Vou ver se realmente eu fiquei. Se tá 2 dedos além. Então, 2 dedos, ela é considerada fisiológica, né? Além dos 2 dedos, ela já pode ser considerada uma diástase ali. Então, depende muito do tempo se a gente consegue corrigir. Então, se a gente pensar nesses 4 meses, vamos trabalhar para a gente reverter, ganhar ali. E de que forma, né? A gente vai pensar em exercícios respiratórios ali. Uma ativação do abdômen sem ter que fazer flexão do tronco. Então, é o afastamento lá das fibras, né? Onde, com a técnica hipopressiva, a gente consegue ter a mobilidade de caixa torácica para conseguir fazer esse fechamento. Ou seja, se a gente já sabe que a gestante teve um tempo lá, ela já relatou para a gente que nesse momento ela teve um bebê, tantos meses, então é legal a gente também avaliar ali se tem ou não tem diástase, porque senão a gente vai estar fazendo exercício de flexão de tronco e vai intensificar ali aquela diástase e não vai tratar da forma devida, né? Não sou especialista aí nessa área, né? Quem pode falar com mais propriedade disso é uma fisioterapeuta pélvica, que vai saber realizar, mas lá no nosso estúdio a gente tem a técnica hipopressiva, uma pessoa que é licenciada nisso, habilitada nisso, né? Que traz o benefício lá para os nossos alunos. Como que você descreve o diferencial? Quais são os diferenciais lá do estúdio da Camila Tobaldini? Lá, o nosso público... Além de você, que eu acho que é um diferencial imenso, a sua pessoa, o jeito que você fala do seu negócio. Eu, de verdade, assim, a gente aprende muito aqui, né, Giovanni? Com as entrevistas, com os podcasts. É uma aula, assim, toda vez que eu faço um podcast. Mas eu vejo que a vida do seu negócio tá... Quando você fala, assim, a gente consegue enxergar a humanização que eu tenho certeza que assim, é uma prioridade lá dentro do seu estúdio, além de você. O nosso público maior é um público de reabilitação, né? Mas o que eu gosto de estar trazendo? Eu acho que quando a pessoa vem no Pilates, ela quer o melhor momento do dia dela. Então, o Pilates em grupo, ele não vende só toda essa reabilitação física, mas o social também. Então, a gente tem uma parte de entretenimento, aonde o que a gente repara a hora que os alunos terminam a aula? A gente tenta focar numa aula sem falas, sem conversas deles, mas a hora que termina a aula é um momento que a gente não consegue controlar. Então, eles querem conversar. Então, é muito mais do que a gente tratar o físico, é o emocional junto, é o entretenimento junto, e às vezes é o melhor momento do dia, o único momento que a pessoa está conversando, né? Então, a gente tem que ter muito equilíbrio nisso ali. E eu acho que a energia do professor toma conta. Então, o perfil do professor, a gente tem que trazer junto ali dentro da aula para que ela flua bem. Energia do professor. Então, é isso que eu bato muito na tecla da gente. O ambiente que você faz. O ambiente que você faz, né? Imagine você fazendo dentro da aula lá, um aluno vira para você, viu? Aqui tá doendo, aquele outro que não tava com dor nenhuma já começa a ter. Então, a gente preza por uma aula que não tenha esses tipos de fala para que todos se sintam bem. Mas, Camila, eu não vou poder reclamar da minha dor, da minha queixa, claro que vai, né? A gente vai sentar talvez ali depois da aula e a gente vai tentar entender a sua dor e gerar esse conforto para você. Mesmo porque a gente já sabe muito antes da aula o que o aluno tem. Né? Onde que fica o seu estúdio, Camila? Fica perto da Avenida Dois Córregos, ali
Piracicamirim, é fácil o pessoal entender. Descendo ali o cemitério, né? Piracicamirim, a próxima avenida que sobe é Dois Córregos. Isso. Do lado da Rio das Pedras ali, né? Isso, exatamente. Ficamos quase numa esquina, temos uma farmácia na esquina, a Raia, e logo na curva da Dois Córregos você já consegue estar enxergando. De onde vêm seus clientes? De vários cantos da cidade? Ali, bastante da comunidade. Do bairro. Ali a gente tem também bastante condomínios próximos. Verdade. E tem bastante condomínio agora, né? Exatamente. Então, bastante gente também vem dali. E também, ali fica próximo do Unileste, né? Sim. E bastante pessoal que trabalha. Empresas ali. E aproveita o caminho. Pega ali o acesso ali. Pega o acesso. Legal. Camila, quais são as novidades do estúdio? Eu sei que vem novidade por aí que, com relação ao projeto novo do estúdio, inauguração. Eu queria que você falasse aí desse novo espaço, como que está sendo isso? Estamos caminhando com ele. Ali, ele tem o propósito de ajudar também as crianças, mas também as famílias das crianças. Que legal. Então, a gente vai estar trazendo ali também mais 3 salas, na verdade, de Pilates, onde a gente vai focar com o clínico. A gente vai conseguir dividir as turmas lá do nosso atual, que a gente não vai estar conseguindo levar todo mundo para lá, então a gente vai ficar com as 2 unidades, mas a gente vai diminuir um pouco da capacidade de pessoas dos lugares, né? Então, lá a gente vai ter também o Pilates e também a parte neurológica que eu faço e promovo com as crianças. Vai ampliar. Vai ampliar. E lá eu pretendo também trazer o Pilates em grupo, porque a gente acredita nesse diferencial que é, né? Onde os alunos conseguem executar uma carga maior de exercícios, tem um entretenimento melhor. Um relacionamento, né? Um relacionamento melhor. Mas a gente vai ter o Pilates clínico também, que é o individual ali, né? E também agregar as famílias das crianças que estarão ali com a gente. Então, quando a criança vem para terapia, o que muitas vezes a mãe faz? Espera, né? Nada melhor do que se cuidar nessa espera. Legal. Então, é nesse ponto que a gente quer também trabalhar ali em conjunto com eles. Para quando o novo projeto? Tá? Obra, né? Você já conhece. Não adianta a gente querer prometer uma data. Então, muitas vezes é isso que eu trago. Eu falei, perante a minha liderança, eu não fico prometendo as coisas, depois eu não posso cumprir, né? Coisas que muitas vezes não dependem da gente. Mas tem uma previsão, sim. Era para agora, para o final do ano, mas não rolou. Então, eu acredito que fevereiro, março, a gente consiga estar dando início, se Deus quiser. Perfeito. Jogo do Brasil, podcast aqui na Revista Atual. A gente não para. A coisa acontece mesmo. Não tem dia, né, Giovana? Não tem hora. A gente vai para o campo de batalha mesmo. 3 horas e 18 minutos, 15 e 18. Estamos chegando ao final do nosso episódio do Atual Podcast. Queria agradecer muito a Camila por poder participar com a gente, né? Aceitar o nosso convite e poder fazer parte do Atual Podcast. E ela que já foi premiada pela Revista Atual em 2019, que 2023 provavelmente será novamente aí uma das mulheres homenageadas no nosso crescimento empresarial. Camila, antes de nós encerrarmos aqui o nosso podcast, queria deixar um espaço aberto para você fazer suas considerações finais. E eu queria que você deixasse uma mensagem também, além das suas considerações finais, para essa câmera aqui, que é essa daqui, né, Giovanni? Pode ser essa daqui. Uma mensagem para essa mulher empreendedora, a mulher que hoje tem trabalhado bastante, a mulher que a gente já teve aqui uma advogada falando sobre o feminismo, a mulher buscando espaço no mercado de trabalho, coisa que a gente sabe que cada vez mais tem se discutido um pouco sobre isso. Mas você, como uma empresária nova, jovem, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para essa mulher empreendedora, independente da área, do segmento que ela busca atuar, uma mensagem motivacional, obviamente, aí, para que fique registrado também aí a sua mensagem aqui no nosso programa. Maravilha. Primeiramente, muito obrigada de novo por estarem aí me chamando, né, para poder contar um pouquinho mais aí sobre a história, agradecer aí realmente o convite. E para os empresários, para as mulheres empresárias, eu falo que a gente tem alguns pontos que a gente tem que trazer dentro da gente para sempre se manter
aí como empresária, como negócio. E uma delas também é a nossa fé. A gente acreditar que a gente consegue e que muitas vezes existem dificuldades no nosso caminho, mas que com a nossa fé, a nossa vontade de fazer acontecer, isso se muda, né? E acreditar que sempre você vai ter um ponto ali para você conseguir conquistar aquilo que você quer. Inovação, sempre a gente tem que ter, não pode se perder, né? O nosso cliente busca sempre uma inovação, sempre quer um diferencial ali dentro do seu trabalho, mas também um diferencial dentro da sua empresa, né? E fazer com amor o que você faz, exercer com amor a tua profissão, que isso que eu acho que faz a diferença aí dentro dos nossos, eu falo, para mim, perante serviços, né? Perante atendimento, mas assim, no que você coloca para você como produto ou que você coloca que você acredita no que você vende. Mas era mais isso, fé, inovação e acreditar, gente, que tudo com o seu tempo a gente conquista. É isso aí, Camila Tobaldini. Eu queria fazer uma pergunta. O nosso merchan a gente não faz, né, Giovanni? Eu vou fazer o dela, ela faz o meu. Você disse que você nunca gravou um podcast. O que você achou do nosso estúdio aqui, Camila? Olha, gente, sentei aqui, vi alguns microfones à minha frente, eu jurava que eu ia falar aqui, não aqui. Mas maravilhoso, um espaço muito aconchegante, gente. E o que me fez também me sentir confortável na presença de vocês, poder falar livremente, né? Não sou a melhor narradora também, mas o ambiente me trouxe esse conforto para poder expor e responder todas as perguntas aí diante do podcast. Show de bola. Giovanni, tá registrado aí o nosso merchan. A Camila foi sincera, como eu serei sincera também. Parabéns, Camila. Obrigado de você poder nos atender. Em plena Copa do Mundo, dezembrão, dia de jogo do Brasil, mata-mata. Ela se dispôs a estar aqui com a gente, poder bater um papo, falar um pouco sobre o seu negócio, sobre o seu crescimento no mercado como mulher empresária. Confesso que vou lhe fazer uma visita para conhecer o seu estúdio, porque eu estou sofrendo com esse nervo ciático, não é de hoje, Giovanni? Eu também estou sofrendo. Hã? Um problema na coluna. Tá todo mundo sofrendo aqui, Giovanni. Tá vendo? Vou ter que fazer uma visita. Eu já estou, acho que na 5ª receita. Se não passar isso aqui, não vai ter jeito. Eu vou ter que... É que eu acabei de fazer uma cirurgia agora e faz 30 dias que eu fiz a cirurgia. E eu não sei se eu posso fazer os exercícios. E eu estou com dor. É uma coisa que eu fico meio pensando. Será que eu tenho que esperar passar a dor? Será que se eu fizer o exercício agora, essa dor vai piorar? Uhum. Isso é uma coisa comum ou não? Qual foi a cirurgia? Eu fiz uma de hérnia bem na inguinal, sabe? Ah, entendi. Bem próximo aqui da musculatura, onde corta ali e tal. Entendi. Mas não era... Ah, tá. A inguinal, né? A inguinal, aquela bem na virilha. Tem um cortezinho assim. Agora tirei os pontos, tem 15 dias. E o nervo tava me judiando. E eu falei, cara, eu vou procurar físio. O neuro me deu um medicamento 10 dias, aí ontem fui tomei injeção. Parece que deu uma melhorada. Mas eu vou precisar fazer uma visita lá, porque... Você tem que entender de onde vem a dor. Se é dos pontos, se é lá de dentro, né? Onde que... Minha preocupação é porque eu acabei de fazer a cirurgia e fiquei com medo. Mas peguei uma semana, mais ou menos, né? Assim, na hora que vai entrar no carro, travava assim a perna e doía, aí a dor passava. Aí depois na hora que descia, a hora que você senta, o negócio estava tenso demais. Mas eu vou conhecer sim pra gente, inclusive quando você inaugurar o espaço novo, a gente tem a Atual Podcast que vai até as empresas também. A gente vai com o nosso microfone de repórter lá. Então quando você inaugurar, eu quero que você nos dê aí, nos mande um convite, né, Giovanni? A gente vai lá gravar no espaço, conhecer seu espaço novo. Mandarei, vou trazer em mãos. Vamos lá conhecer o espaço. Camila, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho. Gente, é uma dica aqui da Atual Podcast. Você que tá... Dor, eu sei que todo mundo tem um tipo de dor, né? Mas se for relacionado à musculatura, até emocional também, é importante você procurar um profissional, mas tem aqui uma profissional que faz um trabalho fantástico na área de Pilates e que eu vejo que é importante para todos nós. Eu confesso que hoje eu saí um pouquinho mais conscientizado do que é o Pilates. A gente só ouvia falar e hoje eu fiquei mais convencido de que mais cedo ou mais tarde a gente precisa entrar nessa maratona, viu, Giovanni? Vai entender que é qualidade de vida. É igual beber água. E vou levar minha esposa junto também. Gente, até o próximo programa. Se Deus quiser, até a próxima.